Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos continuar o estudo da mediunidade com um tema hoje particularmente interessante, que é a obsessão. Nós vamos ver causas, graus e tipos. Antes de começar a falar sobre obsessão, eu queria dizer que em todos esses anos que eu participei de trabalhos mediúnicos, eu aprendi uma coisa: nós nunca sabemos ao certo quem é o obsessor e quem é o obsediado, quem é a vítima e quem é o algoz, porque os papéis são muito confusos. Nós vamos entender que, na verdade, às vezes a pessoa fala assim: eu preciso me livrar dessa obsessão, por que ele me persegue? Eu nunca fiz nada para ele. E quando a gente vai entender um pouco mais a história de vida e de morte dos envolvidos, a gente vai ver que não é bem assim. São raros os casos, acontecem, né? Onde não existe um elo emocional, afetivo entre obsessor e obsediado. Existem ligações, muitas vezes, que não acontecem em uma encarnação, elas se repetem em muitas encarnações, e eu costumo falar que o ódio é o reverso da moeda do amor. Então, muitas vezes nós temos existia um amor, eu digo amor não só entre duas pessoas, mas o amor no sentido geral, uma amizade, um grau de parentesco, e que por algum motivo esse amor, esse sentimento bonito se transformou em ódio. E geralmente as duas partes cooperaram para que isso acontecesse. Então, antes que a gente julgue com muito rigor um obsessor, achando que ele é uma pessoa ruim, uma má pessoa, um mau espírito, a gente precisa entender como é que as relações acontecem. Vamos começar então falando sobre obsessão. O que é obsessão? É uma enfermidade psíquica que se caracteriza pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra. É o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Então, é uma doença que acontece na alma, não é no físico. Vocês vão dizer assim: mas muitas pessoas que passam por processos obsessivos acabam adoecendo, acabam mesmo. Por quê? Vamos recordar que existe espírito, perispírito, que é um envoltório semimaterial do espírito, e, em alguns casos dos encarnados, o corpo material. Então, o que acontece no corpo reflete no perispírito e reflete no espírito. É uma cadeia, uma ligação, são elos de uma corrente. Você mexeu num elo, você agita tudo. Vamos pensar numa rede de pesca, né, que ela é entrelaçada. Você puxou um nozinho aqui, você tem repercussão em toda a rede. Da mesma maneira, algum problema que atinge o espírito reflete sobre o perispírito e vai atingir o corpo físico. Então, as pessoas podem, de fato, adoecerem por processos obsessivos, inclusive, principalmente, o adoecimento da saúde mental, porque ela está sendo subjugada, as ideias estão sendo incutidas nela por um outro espírito. Quais são as causas da obsessão? Por que acontece? Vingança, é o que eu estava falando no começo. Eu me acho uma pessoa muito bacana e sou uma pobre vítima de um processo obsessivo. Beleza. Aí é feita uma reunião mediúnica e o espírito, que é tido como obsessor, o malzinho da história, vem e diz: olha, ela aprontou comigo, ela arruinou a minha família, meus filhos passaram fome, eu fiquei tão envergonhado que eu acabei tomando veneno e me matando. Tá. Então, na verdade,
quem é o ruim da história. Na verdade, os dois estão envolvidos em laços que não são os laços do amor. Os dois precisam se desligar e seguirem a vida. Mas não é tão simples assim, né? A pobre vítima e o malvado, né? O vilão da história. Tem também processos de obsessão que acontecem pelo desejo de fazer o mal. Como sofrem, querem fazer com que os outros também sofram. Pode ser por ódio, por inveja do bem. Eu vejo lá uma pessoa que procura ajudar o próximo, está sempre disposto a trabalhar em benefício do outro. Eu fico com raiva e vou lá e persigo ele. É uma das causas de obsessão. Bom, nós vimos definição de obsessão, causas, e agora nós vamos ver graus de obsessão. Graus de obsessão. Variam conforme a intensidade do domínio exercido pelo obsessor sobre o obsediado. Varia desde uma simples importunação até o domínio completo da mente do enfermo. Então, desde aquela coisa chata, mas que a gente não está bem em lugar nenhum, aquele incômodo, até aquela pessoa que é subjugada, o outro faz ela está assim de boa, daí a pouco ela se joga no chão, se ajoelha e grita, eu sou um pecador, porque ela está sob efeito, né, sob a ação dominadora de uma entidade, de uma outra inteligência. O que é uma obsessão simples? Simples quer dizer que ela não é muito complicada. É uma presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento o indivíduo. A ação da entidade desencarnada ocorre de forma episódica, inoportuna e desagradável, produzindo um mal-estar generalizado e inquietações ao obsediado. Então, aquela coisa vaga, não tem muita certeza do que está acontecendo, mas está lá, constante, importunando. Depois de algum tempo, o obsessor age de forma persistente, envolvendo o encarnado em seus fluidos negativos. Parece que aquela coisa, né? Como se você estivesse andando com um sapato que está apertando o seu pé. Não é nada assim que vá matar você, né? Mas incomoda, traz um desconforto. É isso, é a ação persistente e inoportuna de um espírito que quer influenciar pelo pensamento um indivíduo. Isso acontece também em alguns médiuns que tem um espírito que quer ele se comunicar, ele tá sempre lá, sempre em volta, sempre rodeando o médium, um processo de obsessão. A obsessão pode ser também fascinação. Essa é um perigo. O indivíduo, por quê? Na obsessão simples, você sabe que tem uma pedra no teu sapato, né? Na fascinação, não. O indivíduo não acredita que esteja obsediado. Na prática mediúnica, o médium não percebe a realização do espírito comunicante, bem como a qualidade das mensagens recebidas. É uma ilusão que paralisa a capacidade de julgamento. Então, esse espírito, ele é mais inteligente, ele envolve o médium. Ele vai dizer assim, olha, eu vou falar uma coisa, mas é só para você. Os outros não estão ainda capacitados para entenderem. Só você vai receber essa notícia do mundo espiritual. Os outros não estão em condições, você está muito acima. Então ele começa a envolver, só ele se comunica, ele vai dizer que ele é o guia daquele médium,
ele é um mentor e que ele vai direcionar. E aí, o médium envaidecido vai achar que ele é digno de todas as atenções que ele recebe. E quem falar o contrário, tá danado, ele não vai aceitar, porque ele se acha muito acima da média que está recebendo uma atenção especial. Logo, ele vai abandonar, se for um centro, um templo espírita bem orientado, o espírito que está promovendo a fascinação vai dar ideia no médium de sair de lá e ir para outro lugar, porque lá ele não é compreendido. Agora, existe também a subjugação. Eu já vi alguns casos, é bastante complicado. Profundo domínio mental do obsessor que paralisa a vontade do obsediado. A subjugação pode ser moral, quando o obsediado é constrangido a tomar decisões absurdas e comprometedoras, né? Tipo assim, não, olha, eu tenho que fazer tal coisa, ele é obrigado a fazer. E ele sabe que não está errado, mas ele faz. Ou pode ser também corpórea, provoca movimentos, ele é obrigado a fazer certas coisas, a falar. Então, é muito complicado. Como é que nós temos, quais são os tipos de obsessão? Bom, nós temos encarnados e desencarnados. Ah, mas a obsessão não é sempre do desencarnado sobre o encarnado? Não. Às vezes é o contrário. Quais são os tipos? Nós temos de encarnado para encarnado. Um encarnado pode obsediar outro encarnado? Pode sim. Ele joga a sua energia mental, ele quer dominar aquela outra pessoa. Pode ser de um desencarnado para outro desencarnado, ele faz com que aquele espírito atue de acordo com a vontade dele. Pode ser de encarnado para desencarnado. Às vezes a gente via em reunião de desobsessão que, na verdade, o obsessor estava encarnado e o obsediado era o desencarnado. Pode ser de desencarnado para encarnado, que é o que a gente acha que acontece mais, mas não é, né? E também pode ser auto-obsessão. O sentimento de culpa faz com que a alma se torne incapaz de se auto-perdoar. Então, o que acontece? Eu puno a mim mesma. Eu acho que é um processo de obsessão. E sou apenas eu com a consciência pesada. Então, a gente vai entendendo aos pouquinhos, né? E esse mundo espiritual imenso e às vezes inexplorado vai se abrindo até nós. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.